Vamos abrir a palavra de Deus? Aleluia! Vamos abrir então a Bíblia em Mateus 6:25. Glória a Deus. Vai estar escrito assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Levante suas mãos para o céu, vamos orar. Pai, nós te apresentamos essa noite, nós te apresentamos essa palavra. Cristo, que o Senhor venha trazer todas as mentes agora cativas a Ti. Nós pedimos, Jesus, que todos os corações agora estejam como uma boa terra para receber tudo aquilo que o Senhor vai ministrar. Espírito Santo, que eu seja um instrumento em Tuas mãos e que toda palavra que saia da minha boca seja uma palavra diretamente do Teu trono, Pai. Pai, eu te peço que nesse momento os meus ouvidos estejam nos céus e minha boca esteja aqui na terra para eu falar exatamente aquilo que eu estou ouvindo o Senhor dizer. Então, Pai, em nome de Jesus, que essa noite seja uma noite sobrenatural e que venha chacoalhar o nosso espírito, em nome de Jesus. Amém! Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a fé. A fé, muitos já falaram assim, queria ouvir uma palavra de bênção, de prosperidade. Mas essa palavra, ela tem o poder de te entregar uma chave. E essa chave pode abrir muitas portas para você. Porque a palavra de Deus diz que a fé agrada a Deus. E hoje eu quero falar algumas dimensões sobre a fé. E primeiro, eu li o texto com vocês, o texto de Mateus 6. E esse texto ali nos diz a primeira dimensão de fé. Pastora, qual que é a primeira dimensão de fé? A primeira dimensão da fé é a fé para a provisão. O primeiro nível de fé que nós cristãos precisamos ter é a fé para a provisão. A fé para entender que o Senhor é o nosso Pai e que nada vai nos faltar. A fé para entender que eu não tenho que andar preocupada com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir, porque é o meu Pai que cuida de mim. Essa é a primeira dimensão da fé. E eu sei que vou colocar 60%, para não dizer mais, daqueles que estão aqui nessa noite ainda estão nessa dimensão da fé. Eu custei muito sair desse patamar de fé, que é a fé na provisão. Porque para você sair desse nível de fé e ir para o próximo nível de fé, nós precisamos ter um entendimento. E o entendimento de que Deus é o nosso Pai. Aqui na palavra vai dizer, no 26, o vosso Pai Celestial os alimenta. Não tem de vós muito mais valor que elas? O vosso Pai. A paternidade, eu vou dizer que ele é um dos assuntos mais comentados hoje em dia. É um dos assuntos mais pregados hoje em dia. Mas, mesmo sendo um dos assuntos mais falados, ainda é muito difícil da pessoa entender e se ver como filha. E muitas vezes, a pessoa ainda está nesse patamar de provisão, de ficar preocupado se amanhã ela vai acordar e ter o que comer, ficar preocupado se mês que vem vai ter dinheiro para pagar as contas, porque ela quer se sentir merecedora de tudo que Deus faz. Agora deixa eu te falar uma coisa. Nenhum de nós que estamos aqui nessa noite merecemos algo que Deus faz por nós. Ele não faz por merecimento. Ele não faz porque a pastora Isa é boa, porque o pastor Dan é legal. Ele faz porque Ele é o nosso Pai.
E eu não preciso merecer a provisão dele. Ele é o meu pai. E por ser o meu pai, é direito meu a provisão. Calma que eu vou mostrar para você por outra perspectiva. Ainda não tenho filhos. Um dia terei, amém? Sei que muitos estão na expectativa por esse momento. Um dia terei, mas ainda não tenho. E quando meu filho nascer, pensa comigo, ele vai dormir de manhã, vai dormir à noite, acordar de manhã cedo, ele vai para a escola, ele vai comer, ele vai brincar. E eu vou fazer de tudo como mãe dele, para que ele tenha tudo. Eu vou me esforçar, eu vou trabalhar, para poder prover tudo para ele. A minha pergunta é, ele mereceu alguma coisa? Ele fez algo para merecer aquilo? Não, mas eu vou fazer, porque ele é o meu filho. Nada vai faltar, porque ele é meu filho. O primeiro nível da fé, a primeira dimensão de fé, é entender que nada vai te faltar, porque ele é o teu pai. Mas para isso a gente tem que ter fé. Porque a nossa grande preocupação é justamente essa. Quando Jesus fala isso, em Mateus 6, é bem no início. Porque eu imagino os discípulos andando com Jesus e realmente se preocupando com essas coisas. Eles estavam do lado do mestre, mas deviam se preocupar. O que eu vou comer? O que eu vou vestir? O que vai ser do dia de amanhã? Eu não estou falando que você não deve ter planos, projetos. Muito pelo contrário, você deve sim ter planos, projetos na sua vida. Planos de crescimento, planos de prosperar. Porque na medida que você se move, Deus também se move. Porém, o que eu estou te dizendo é que você não tem mais que andar preocupado com o que comer e que vestir. Isso é o primeiro nível de fé. Nessa noite, o que você precisa entender é que Ele é o teu Pai. Precisa entender que quando Jesus veio na terra, Ele veio revelar a imagem de Deus. Ele veio revelar quem Deus é. E quando Jesus esteve aqui, Ele falou, Ele é o nosso Pai. Deus quer se manifestar nessa noite para você como o teu Pai. Como um Pai que te ama. Como um Pai que adota. Deus é um Pai que está adotando nessa noite. Gente, eu sei que não é fácil. Eu quero contar algo para vocês. Em 2019, eu tive uma das maiores crises da minha vida. Foi uma crise muito forte que eu e o pastor Dan passamos. Nós já éramos casados. E era justamente esse patamar da fé que eu ainda não conseguia romper. Eu não conseguia sair dele. Porque se você não tem fé de que Deus vai suprir o básico para você comer, como é que você vai empreender alguma coisa? Como é que você vai sair da tua zona de conforto? Como é que você vai dar um passo se você não acredita nem que o que comer Deus vai te dar? Então, a gente passou por um dos piores momentos do nosso casamento financeiramente. E eu sempre fui uma pessoa muito certinha, muito organizada, metódica, de ter tudo anotado, tudo em planilha, tudo muito organizado. Mas aconteceu algo que nos tirou da rota. E nesse momento as coisas desandaram de uma maneira absurda. Eu entendi de Deus que aquilo era para me ensinar o primeiro patamar de fé. Eu vou dizer algo para vocês. Se eu, hoje, tenho uma fé, não vou dizer que é uma fé perfeita, porque eu ainda todos os dias estou progredindo nisso. Todos os dias nós precisamos crescer em fé. Mas se hoje eu já estou em outro patamar, você também consegue. Porque vocês não têm ideia de como eu era. Vocês não têm ideia. Você fala, pastora, eu não consigo ver. Glória a Deus que você não consegue, porque aquela que é borboleta, a largata, a gente nem imaginaria que um dia virar uma borboleta. Então, se você não consegue ver o que eu era, é porque Deus já me mudou muito, Jesus já me transformou demais. Amém? Então, o pastor Dan sabe, eu era muito difícil. Sabe o que o pastor Dan falava? Eu vou contar para vocês. Eu morro de vergonha, mas eu vou contar. Ele falava, amor, se você atravessar um rio com a farinha na mão, do outro lado a farinha ainda vai estar seca.
De tão assim que eu era. Muito assim, gente. Mas por quê? Uma pessoa que ela é assim, ela é governada pelo medo de faltar. Ela acredita que se ela der um pouquinho, se ela abrir mão um pouquinho, vai faltar. E assim era eu. Acreditava que ia faltar. Até que Deus começou a trabalhar no vaso, amém? Deus começou a moldar, só que para isso Deus quebrou. Quebrou bastante. E uma coisa que eu quero te dizer é, o meu processo durou 9 meses. Tempo de uma gestação. Só que eu tenho certeza que a vontade de Deus não era que meu processo durasse 9 meses. Isso foi escolha minha. Porque quando a gente entra num processo com Deus, o tempo que você vai ficar nele depende de você. Porque Deus estabelece um tempo. Só que a cada vez que passa cada dia e você ainda não entendeu com aquele processo, você continua nele até passar. Até entender, até compreender. É assim numa faculdade. Por exemplo, o povo no deserto era para ter ficado 11 dias. Ficaram 40 anos. Porque não entenderam o processo. Eu fiquei 9 meses. Graças a Deus não foi mais tempo. E eu posso te dizer que era menos tempo, primeiramente porque Deus me falou isso. E segundo porque justamente no mês que eu entendi, foi instantâneo como a chave virou. Eu falei, se eu soubesse que era só ter entendido, eu tinha entendido antes, né? A comida lá em casa ia começar a faltar. E a minha mãe desesperada, minha mãe nessa época estava morando com a gente, ela e meu irmão. Porque bem quando as coisas desestabilizaram, meu pai também saiu de casa nessa época. Então foi uma coisa atrás da outra. Já estava casada, minha mãe veio ficar com a gente. Então foi uma loucura só. Eu já trabalhava na igreja nessa época. E é aquela história que o apóstolo conta. Eu ganhava R$600 e pagava 700 de gasolina. Eu vinha pela fé. E eu me emociono muito, porque eu vejo a mão de Deus e o cuidado de Deus. Para vocês terem ideia, nessa época, a minha mãe, ela falou comigo, ela me procurou e ela falou, filha, conversa na igreja, conversa com o apóstolo, porque vai faltar comida. Está acabando. Só que eu já tinha vivido uns 7 para 8 meses chorando, não querendo levantar da cama, não querendo existir, não querendo viver. Porque eu falava, Deus, não faz sentido. Eu acredito num Deus que é dono do ouro, da prata, um Deus que provê tudo. Não faz sentido. Mas, sabe quando a tua ficha começa a cair? E você fala, eu estou muito desesperada, mas quando faltou? E você vê que não faltou. Você vê que em todos os momentos Ele proveu. E eu falei, se Ele proveu até aqui, não faltou, não vai ser agora que vai faltar. E então eu entrei num processo com Deus ali. E eu falei, mãe, eu preciso sair desse patamar de fé. Eu preciso crescer na minha fé. Eu preciso entender que Ele é meu pai e Ele provê. Então, mãe, eu não vou falar nada pra ninguém. A minha mãe quase pirou a cabeça. Ela falou, Isabela, conversa lá na igreja, conversa com o pastor, explica a situação. Falei, mãe, eu não vou falar nada com ninguém. Mas, gente, eu não estou falando que você não deve pedir ajuda. Você deve pedir ajuda. Mas aquele era o meu processo com Deus. Eu precisava ver na prática Ele suprindo. Foi uma prova que eu fiz para o meu coração. Eu falei, mãe, não vou falar nada. Passou um dia, passou 2 dias, até o dia que ela falou assim, filha, é o seguinte, tá feio o negócio, Isabela. E eu falava, mãe, eu não vou pedir, Deus é meu pai, Ele provê. Eu creio que Ele provê. Ele tem falado isso comigo. E eu sei que a nossa casa está passando por isso pela falta de fé minha. Eu sei que a gente está nesse ciclo porque eu não entendi ainda como romper. Porque se eu tivesse entendido antes, a gente já estaria em outro nível. Mas porque eu não entendi, eu sei que a casa está perecendo, mãe. Então calma, vai dar certo. Naquele mesmo dia, antes de anoitecer, parou um carro na porta lá de casa. E era a madrinha de casamento da gente, do pastor Dan. E o mais incrível é que ela mesma falou, olha, eu vim fazer algo, mas eu tô morrendo de vergonha. Ela falou. Porque todas as vezes que ela foi na minha casa, sempre tinha uma mesa posta, muitas coisas para comer, uma fartura, porque eu gosto de receber as pessoas com fartura na minha casa. Eu gosto de preparar o café, eu gosto de receber bem.
E ela falou, eu sei que vocês não precisam, mas se eu não tivesse feito isso, eu tinha dado um infarto, porque Deus já está falando comigo há dias, e eu estou lutando com Deus. Então eu decidi fazer, antes fazer do que, ter um infarto. A gente falou, tá bom, o que foi? E ela abriu o porta-mala do carro. Quando ela levantou o porta-mala do carro, aquele porta-mala estava cheio de compra. E tinha muita comida. Eu lembro que a minha mãe sentou, aplauda ao Senhor porque Ele é bom. Eu lembro que a minha mãe sentou ali no meio-fio e ela começou a chorar. Eu lembro que eu gritei e falei, Dan, vem aqui, corre aqui. Aí o Pedrinho também era pequeno. Ou não tanto pequeno, mas a memória que eu tenho é que ele é um eterno. Na minha cabeça o Pedrinho ainda é um Pedrinho, entendeu? Acho que não era tão pequeno, Não faz tanto tempo assim. Eu lembro dele carregando as sacolas e o Dan, e eu lembro dele abrindo as sacolas, ele falando, tem bolacha, tem Nescau, e o pastor Dan falando, meu Deus, tem as carnes da melhor qualidade. E ela falou, eu comprei como se fosse para minha casa. E aí a gente contou para ela. Por isso que eu te falo, foi instantâneo, depois desse dia, uma chave mudou na minha cabeça. Eu entendi a provisão. Eu entendi que Ele era o meu Pai. Eu entendi que se eu estou no caminho, se eu faço as coisas de acordo com a vontade dEle, se eu estou no propósito, se eu estou andando, as coisas vão ser acrescentadas na minha vida. Eu não preciso ficar correndo atrás do que comer, o que vestir. Eu preciso buscar o reino. Eu preciso buscar o foco, que as outras coisas vão ser acrescentadas na minha vida. Isso não tem a ver com mérito, com bônus. Isso tem a ver com a provisão diária. Esse é o primeiro nível de fé. Não é porque nós merecemos. É porque Ele é nosso Pai. Eu não estou falando aqui de bênçãos, irmão. Eu não estou falando aqui de portas abertas, de bônus. Vamos dizer assim, de bênçãos à parte. Eu estou falando da provisão diária. Nós precisamos sair dessa dúvida essa noite. Porque a dúvida é a falta da fé. Então, se você tem dúvida se você terá o que comer, você não tem fé nesse aspecto. Então, nessa noite, Deus está me trazendo aqui para te dizer, ei, você é meu filho, você é minha filha. Não se preocupe mais com isso. Se preocupe com grandes coisas que eu tenho para fazer. Siga buscando as grandes coisas que eu tenho para fazer. Isso é o nível básico. Então, eu quero falar com vocês, que eu quero acreditar que nós já saímos desse nível, amém? Glória a Deus. Eu quero ler com vocês Mateus 8, 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Jesus, Imagina. O caos. Jesus dormia. Bem pacífico. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. Gente, é o que eu me boto na história, Eu fico imaginando aquele barco tremendo, aqueles discípulos desesperados. Você acha que ele chegou bem pacífico em Jesus e falou, Jesus, salva-nos, perecemos. Gente, aqueles discípulos devem ter agarrado Jesus e falado, Jesus, o Senhor não está vendo? Nós vamos morrer. Na linguagem minha seria assim, Linguagem mineira, você não está vendo, Mineiros. Amo os mineiros, sou uma mineira, amém? E ele lhes disse, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Uau! No primeiro texto a gente viu que Jesus também perguntou para aqueles homens, falou para aqueles homens, homens de pequena fé. E naquele momento a dúvida era sobre a provisão. Nesse momento Jesus também chega para aqueles homens e fala, homens de pequena fé. Só que nesse momento já não é mais sobre provisão. Esse momento é diferente, irmão. Essa fé não é mais para aquilo que Deus vai prover no dia. Essa é a fé que vence tempestades. Às vezes, você está num lugar na sua vida e está tudo tão cômodo, está tudo tão bom,
tá tudo tão tranquilo. E aí Jesus te fala, vamos para o outro lado. Mas quando Jesus te chama para ir para o outro lado, Ele está te falando, vamos para uma nova dimensão. Jesus está falando, vamos conquistar algo novo. Jesus está falando, vamos entrar em uma nova temporada. Vamos entrar em um novo ciclo, um ciclo de mais bênçãos, um ciclo de mais prosperidade. Quando o Senhor te convida para ir para outro lado, você deve agradecer ao Senhor. Só que aí aqui dentro eu quero te falar uma coisa. Quando Jesus falou, vamos para o outro lado, os discípulos não podiam falar assim, olha, vem todo mundo comigo, vamos entrar no barco. Os discípulos tiveram que despedir a multidão. Quando você está no segundo nível de fé, a primeira coisa que Deus vai pedir para você é que muitas vezes você despeça algumas pessoas da sua vida. Porque existem pessoas que te afastam do propósito do caminho do Senhor. O primeiro nível é entender que nem todas as pessoas que estão na sua vida te aproximam de Deus. Muitas pessoas que estão hoje na sua vida podem te afastar dos caminhos do Senhor. Mas para você ir para um novo nível, você não pode carregar pessoas contigo. Eu não sei quem são as pessoas que te afastam de Deus nessa noite. Se é um relacionamento, se é uma amizade. Se é aquele grupinho de pessoas que vocês sentam para fofocar da vida dos outros. Não sei. Porém, o que eu quero te dizer... Os jovens estão fortes comigo, vocês viram, né? O que eu quero te dizer é que muitas vezes a gente precisa se despedir da multidão, sabe por quê? Porque multidão não entende o agir de Deus na nossa vida. Tem pessoas que não vão entender o que Deus vai fazer na sua vida. Então, às vezes, Deus te muda de cidade, Deus te muda de emprego, Deus te muda de ambiente. Você fala, Deus, eu não consigo entender. E Ele está te falando, filho, é que para onde eu vou te levar, essas pessoas já não cabem mais. Para onde eu vou te levar, você precisa de novas pessoas que caminhem na mesma fé que a sua. Você precisa de pessoas que vão caminhar com você nessa nova temporada, nesse novo nível de fé. Então, nós precisamos despedir muitas vezes. Pastora, decidi despedir, e aí? E aí que você vai para o outro lado. Porém, uma vírgula aqui no meio, todavia, um mas, aqui. É no meio do mar que a tempestade vem. Eu te pergunto, por que a tempestade não veio quando a gente estava no solo? Quando a gente estava lá com o nosso barquinho na areia, em um lugar de segurança, em um lugar onde a gente estava confortável. Por que não veio ali? Porque era o teu lugar de segurança. Era o lugar onde você estava bem, você estava confortável. A tempestade vem no momento de instabilidade. É aquela típica coisa que fala, já não bastava tudo que eu estou vivendo, ainda mais isso? É nesse momento que vem a tempestade. É nesse momento que o diabo tenta tocar. Porque é muitas vezes no momento de transição emocional. Às vezes que você está passando por um momento de enfermidade. Às vezes que a tua família está trocando alguma coisa. Você está trocando de emprego. Você está mudando de ciclo. Que as coisas não estão 100%. É nesse momento que vem a tempestade. Porque a água ela não foi feita para ser pisada. Então quando a gente está no meio do oceano, a gente está literalmente falando, Deus, agora é com o Senhor. O que o Senhor decidir fazer é com o Senhor. Esse é o segundo nível. O nível que vence a tempestade. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu vou fazer um parênteses, amém? Que medo besta é esse que você tem do diabo? Eu vou falar uma coisa para você. Às vezes eu vejo jovens, eu acho engraçado muitas vezes. Cai alguma coisa, faz qualquer barulhinho, eles ficam, é o diabo, é demônio. O que aconteceu? O que está acontecendo? Acontece qualquer coisinha? Não, porque o diabo já está fazendo. Você tem que chegar no culto, pegou engarrafamento, o diabo não quer que eu vá no culto. Gente, o engarrafamento está ali para você, para o padre, para o pastor, para o ateu, está para todo mundo. Não tem a ver com o diabo. A gente tem que parar de falar que é culpa do diabo, coisas que são naturais da vida. Amém? A madeira estala, irmão. Se você não sabe disso, madeira, mudando de temperatura, ela vai estalar. Então, às vezes, você vai ouvir um barulho na tua casa, é a madeira estalando, tranquilo. Só está mudando, a geladeira estala. Então, calma.
Deixa eu te contar uma coisa. A gente está rindo porque é verdade. Deixa eu te contar uma coisa. Você não tem que ter medo de Satanás, porque ele só pode tocar na tua vida até onde você abriu brecha para ele tocar. Então, se tu não está abrindo brecha, fica tranquilo, porque o Satanás vai até onde você deixa. Fica em paz. Agora, se tu está fazendo muita coisa errada, eu entendo a tua preocupação. A Bíblia fala que... Olha só que loucura, para eu te contar uma coisa. Satanás também não entende o agir de Deus. Ele não entende, da mesma forma que pra gente. A gente fala, Deus, eu não consigo entender como que o Senhor age. Ele também não. E olha que ele está nesse mundo, ó, há um tempão. Olha só como ele não entende o agir de Deus. Ele é mais confuso que qualquer coisa. Quando Jesus, ele fala, é necessário que o Filho do Homem padeça. Satanás vem em Pedro e fala, não, o Senhor não pode morrer. Foi ou não foi? Aí depois ele vai lá e ele é o que prepara a crucificação de Jesus. Um dia ele está falando, Jesus não morre, outro dia ele está lá querendo matar Jesus. Nem ele sabia. Ele não sabia o que ele fazia, não sabe. Satanás trabalhou para que o plano de Deus fosse cumprido. E aí tu imagina, no terceiro dia Jesus ressuscita. Imagina o desespero. Eu imagino o pânico no inferno. Aquele alerta de Mayday, Mayday, sabe? Eu consigo ver a cena do desespero. E aí Satanás, num desespero, ele fala assim, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos matar todos os cristãos, ninguém vai viver. Nós vamos matar todo mundo. E esse ato fez Satanás um dos primeiros missionários. Porque ao perseguir os cristãos se espalharam pelo mundo pregando o evangelho a todas as nações. E hoje nós estamos aqui por causa disso. Então deixa eu te falar uma coisa, se você está no caminho, você está no propósito, até Satanás trabalha a teu favor, irmão. Porque Satanás, ele trabalha a favor de Deus, fique em paz. Satanás não está fora do controle do Pai. Fique em paz, calma o teu coração, amém? A gente não consegue compreender algumas coisas que Deus faz. Eu não estou aqui para tentar entender, eu estou aqui para crer. Deus não está te chamando para entender as coisas que Ele faz. Deus está te chamando para crer que aquilo que está acontecendo é o melhor para você chegar numa nova temporada. É só a gente olhar para a vida de Jó. E aqui a gente tem um grande ensinamento. A vida de Jó nos ensina que a mesma situação, para ele poderia ter dois destinos. O primeiro destino era que Deus honrasse ele, e o segundo destino era que Satanás o humilhasse. Tudo dependeu da postura dele diante daquela situação. Você entende que aquela situação, se Jó não tivesse sido um homem sábio, um homem persistente, perseverante, você entende que aquela situação seria humilhação para Jó? Mas porque Jó se posicionou, aquela situação, nós pregamos até hoje sobre ele, como alguém que persistiu e perseverou, e hoje ele está na Bíblia. Essa situação que você está vivendo, pode ser algo que Deus vai usar para te levantar, ou pode ser algo que vai te causar mal. Vai depender da tua postura no meio da tempestade. Depende da gente. Quanta murmuração, quantas vezes a gente reclama por não entender o que está acontecendo. Porque o ser humano tem disso, isso não é só seu, isso é de todos. Quando a gente não entende algo, a gente reclama sobre aquilo. Mas quando você não entender algo, vai orar. Vai entregar para o Senhor. Vai falar, Pai, eu não entendo o que está acontecendo, mas eu confio que o Senhor tem o melhor para mim. Então está em tuas mãos. E quando a gente entrega nas mãos deles, a gente descansa. Tem pessoas que entregam na mão de Deus, de manhã, à noite toma. Por quê? Ela fala, eu estou descansando em Deus. Tá nada, tá lá ansiosa, tá lá aflita, tentando resolver tudo com a mão dela. Não entendeu, não entregou. Quando você entrega na mão de Deus, você descansa. E eu não estou falando das pessoas que esperam em Deus 10 anos da vida delas. Eu não estou falando das pessoas que, por exemplo, não tem gente que vai usar o que eu falei para falar assim, não, então não tem que esperar em Deus, vou ficar aqui sentado e Deus vai fazer alguma coisa. Aparecer uma maleta de dinheiro na porta da minha casa. Se apareceu comida na da pastora, na minha, apareceu a maleta de dinheiro. Não é isso que eu estou dizendo para você. Amém?
O que eu estou te dizendo é, se você está passando por uma situação difícil e você também está agindo, porque Deus se move à medida que você se move. O Pai vai se mover à medida que nós nos movemos. A palavra diz que Ele é como a nossa sombra, à nossa direita. Se eu estou parada, minha sombra está parada, certo? Agora, se eu estou andando, a sombra está se movendo. Por quê? Deus se move à medida que eu me movo. Deus se move à medida que eu tomo passos de fé. Porque Deus não quer que eu veja, Deus quer que eu creia. Ele não está se importando com o que eu estou vendo. Ele quer que eu creia no que Ele me prometeu que ia fazer. Então eu dou o passo e Ele bota o chão. Quem se move primeiro sou eu. Amém? Glória a Deus. Deus está falando, amém? Então, é no meio da tempestade que as coisas vão vir muitas vezes para cima de ti. Vai parecer que é tudo junto. Mas calma, tu já está no segundo nível. Aguenta mais um pouco. Não murmura. Entrega nas mãos de Deus. Porque a nossa fé, gente, tudo na nossa vida é um treinamento. É aquela coisa assim. O pastor Dani fica bravo comigo. Eu vou me expor agora. Oh, Deus. Vem os styles, tem que falar. Eu sou aquela pessoa que, com relação a emagrecimento, gosto do atalho. Eu gosto daquilo assim. Pastora, toma esse remedinho aqui, ó, que 30 dias tu tá sequinha. Aí eu vou no remedinho. Agora, querer ir correr, ir pra academia, né? Fechar a boca, a gente não quer. A gente quer o atalho, né? Tem muita mulher que é assim. Irmã, cuidado com essas coisas. Cuidado de verdade, que isso pode fazer muito mal. Fazer muito mal para a tua saúde. Hoje eu cuido com isso, amém? Hoje em dia eu tô mais tranquila. Eu fiz um protocolo de emagrecimento e tô indo aí. Nem sempre acerta. Tô indo. Às vezes Satanás fala aqui no ouvido da pastora. Vai lá, toma um remedinho, né? Às vezes ele fala. Aí o pastor Dan já vem e fala assim, Isabela, você vai pegar atalho de novo? Eu falo, não vou pegar atalho. Vamos aqui, ó. Tô firme aqui no protocolo. É isso aí. Às vezes nós queremos pegar atalho nas nossas vidas. Às vezes a gente quer fazer as coisas com a força do nosso braço. Então, infelizmente, irmã, porque eu queria que fosse assim, queria ter essa fé, para acordar de manhã cedo e estar chapada ali, né? Tá bem musculosa, bem magrinha, queria acordar pronta. Se bem que algumas pessoas têm dinheiro, vai para uma mesa e acorda pronta, né? Uma mesa cirúrgica, acorda, tá? Mas não é assim que funciona. Em nome de Jesus, se você um dia dormiu à noite e acordou de manhã cedo na forma física que você queria, converse comigo no final que eu vou pedir para você impartir essa unção. Amém? E eu tenho certeza que toda a igreja vai querer. Mas isso não acontece. E a fé também não é dessa forma. Você não acorda um dia de manhã cedo e fala, nossa, que fé! Meu Deus, estou me sentindo, sabe, saindo raio assim. Ninguém acorda assim de manhã cedo. A fé, ela é um treinamento. Por isso que a sua vida é um passo de fé pós outro. Porque Deus fala, olha, aqui ele entendeu, vamos para o próximo nível. Vamos para o próximo nível, vamos para o próximo nível. O apóstolo fala, se você vai usar sua fé, ou para sair de problema, ou para conquistar coisas sobrenaturais, você decide. Em algum momento tu vai ter que usar, nosso apóstolo mesmo diz. Você que sabe. A questão é, ninguém acorda pronto, então muitas coisas vão vir justamente para treinar a sua fé. A Bíblia vai dizer em 1 Tiago 3, ela vai falar, sabendo que a prova da vossa fé vai produzir perseverança. Então a nossa fé, ela gera perseverança, a nossa fé ela é provada. A gente é provado em fé. E a nossa fé, a cada passo que você dá, a cada vitória que você tem, a sua fé, ela vai crescendo. É de glória em glória. Deus não vai te pedir algo gigantesco no início. Ele vai te pedir pequenas coisas. E à medida que você vai fazendo aquilo que Ele está te pedindo, à medida que você está vencendo pequenos desafios, vai aumentando. O teu nível vai aumentando. Você vai crescendo em fé. É igual malhar na academia. A gente não acorda, né, todo bombado. Mas você vai malhando, o músculo cresce. Da mesma maneira, é a fé. Davi não foi matar o gigante logo no início. As pessoas acham que sim, né?
Porque normalmente as pessoas não têm muito costume de ler a Bíblia. Então ela vai pela história que o pastor está contando. Ai. Davi, ele não foi, acordou de manhã cedo, eu vou lá matar o gigante. Não, antes ele estava onde ninguém estava vendo ele, matando leão e urso. Davi não começou matando um gigante. Ele começou protegendo o rebanho. Ele começou matando o leão. Ele começou matando o urso. E aí quando chegou um gigante, ele falou, já matei leão, já matei urso, agora um gigante. Tá tudo certo. Imagina se ele nunca tivesse matado o leão e urso e fosse logo matar o gigante. Ele ia ter tremido na base, irmão. Mas ele falou, já enfrentei muitas coisas. É assim a nossa fé. Eu sei que muitas vezes a gente passa por processos que ninguém vê. E eu sei que às vezes essas são as piores tempestades da nossa vida. Muitas vezes a gente conta, mas muitas vezes aquilo que nós estamos passando, ninguém sabe, ninguém vê. Às vezes a pessoa ela sorri, mas ela está passando por o início de uma depressão gigantesca. Às vezes ela está sorrindo para você e a vida dela está um caos. E ela chega no quarto dela e ela só sabe chorar. E ela olha e fala, Jesus não está comigo. Ou melhor, Jesus, onde o Senhor está? Jesus, o Senhor está dormindo. O Senhor não está vendo o que eu estou passando? Por que ninguém vê o que eu estou passando? Só que deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele está no barco com você. Porém, quando Jesus ele acordou, Jesus não pegou os discípulos, botou no colinho e falou, tadinho de você, Pedro. Dó. Tadinho, peraí, rapidinho. Chuva para. Tadinho dos meninos. Ele fez isso? Não, Jesus repreendeu os discípulos. Ele falou, homens de pequena fé. Jesus hoje está no teu barco falando, ei, em que momento você vai se levantar e começar a profetizar aquilo que você quer ver? Em que momento você vai se levantar em fé e vai lutar essa batalha? Em que momento você vai se levantar em oração? Em que momento você vai se levantar em jejum? Repreende você o vento. Repreende você a chuva. Muitas vezes a gente se vê pequeno demais. Mas existe dentro de você um Cristo que é grande. E Ele te deu autoridade. Então, às vezes você está passando uma perseguição no teu trabalho. E você está desesperado e você só sabe chorar. Chegou a hora de se levantar, enxugar o choro e falar, Deus, agora eu vou começar a jejuar pelo meu trabalho. Agora eu vou começar a orar pelo meu trabalho. E eu vou ver aquela realidade ser transformada. Deus, estão tocando no meu casamento. Eu posso só chorar. Eu posso me levantar pela vida do meu marido e pelos meus filhos e falar, aqui não, Satanás, na minha casa não, porque aqui eu vou orar, eu vou jejuar e você não toca na minha família. Hoje o Senhor está te chamando a se levantar numa posição de repreender a chuva. Chegou a hora da gente repreender, gente. Dentro de você está Cristo, que tem autoridade, poder para transformar. Dentro da nossa boca existe vida. O apóstolo diz, a nossa boca é uma fábrica de milagres. Quando você fala, você tem o poder de matar ou construir. O que você constrói quando você fala? O que você constrói quando está no meio da situação difícil? Quais são as palavras que têm saído da sua boca? Você pode estar construindo ou você pode estar matando. Então chegou o tempo da gente se levantar em oração. Chegou o tempo de você se posicionar em prol da tua casa, em prol do teu trabalho, da sua empresa. Vai orar, vai repreender a chuva. Amém? Sabe, vocês vão entender o que eu estou falando. O problema não é a água, gente. O problema não são os problemas. Porque dificuldades todos nós temos. O problema é quando a dificuldade entra dentro do seu coração. A água, quando ela está fora do barco, está tudo certo. Todo mundo concorda? A gente tá, eu não sou muito da navegação, mas eu acho que esse princípio eu sei. Quando a gente está no mar e o barco está ali, a água está fora, está tudo certo. A água sempre esteve. Quando a água começa a entrar dentro do barco, aí o barco pode afundar.
Vocês concordam? Então o problema não é a água. O problema não são as dificuldades. O problema é quando aquela dificuldade começa a entrar no teu coração e aquilo se torna uma verdade na sua vida. Quando você se vê a partir da perspectiva do problema. Se você olhar para a tempestade, o teu medo vai crescer. Mas se você olhar para Jesus, a tua fé cresce. Não o seu medo. Então não deixe que os problemas entrem no teu coração. Amém? Vamos para a terceira dimensão? Glória a Deus. Mateus 14, 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Olha o barco de novo aí. Olha a gente indo para outro lado de novo. Só que agora está diferente aqui. Só que agora, eles foram adiante para outro lado, enquanto se despedia de novo da multidão. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto se despedia da multidão. E despedida da multidão, subiu no monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar. Estava na beira? Não, né? De novo aonde? No meio do mar. Lugar de instabilidade. Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Quando os discípulos falaram assim, agora acabou, né? Porque Jesus antes estava aqui dentro, agora nem aqui dentro Jesus está mais. E o mar está aqui, furioso ao nosso redor. Mas Jesus foi andando em cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. Eu fico imaginando a cena também. É que a gente lê e passa por cima, né? Tipo, gritaram com medo, a gente imagina, não, gente. Imagina uns homens gritando com medo. Eu imagino o caos. Jesus, porém, falou logo dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo um vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Louvor pode vir subindo. Aqui, já não é mais a fé da provisão. Não é mais a dúvida de, será que vai ter comida no outro dia? Será que vai ter o que eu vestir no outro dia? Não é mais a dúvida sobre a tempestade, o medo da tempestade te abater, porque agora você sabe que no meio da tempestade você vai se levantar como uma mulher e um homem de oração. Não tem mais a ver com isso. Agora Pedro saiu do barco. Agora Pedro saiu da zona de conforto. Agora precisou de um novo nível de fé de Pedro. Deixa eu perguntar algo para você. Andar sobre as águas é algo natural ou é algo sobrenatural? Sobrenatural. A terceira dimensão de fé é a fé para realizar feitos sobrenaturais. O terceiro nível de fé nos leva a uma dimensão do extraordinário de Deus. É quando a gente sai da nossa zona de conforto. É quando a gente sai do natural. E nós passamos a fazer coisas sobrenaturais em Deus. Algo que as pessoas vão olhar e elas vão falar, meu Deus. Eu consigo imaginar, gente, olha só. Imagina. Pedro olha e fala, se o senhor não é um fantasma, então que eu ande nas águas. Eu imagino Pedro descendo do barco e os discípulos, você tá louco, Pedro? Você vai morrer. Pedro... Não vamos esquecer que o mar estava agitado. Pedro, o que você está fazendo? Volta para o barco, volta para o barco. Essa fé, quando você está usando, quando você está nesse nível de fé, as pessoas ao seu redor vão sentir o frio da barriga para ver o que você está fazendo. As pessoas ao seu redor vão falar assim, o que o Lucas Thiago arruma para fazer? Chega a me dar frio na barriga. Porque aí é uma fé para alcançar o extraordinário de Deus. É um nível de fé além. Esse nível de fé é o que o nosso apóstolo utiliza. Toda vez que ele fala que vai fazer alguma coisa, me dá frio na barriga. Você não fica com frio na barriga por nós? Eu fico.
Eu falo, meu Deus do céu, me dá aquele frio na barriga e falo, amém, vai dar tudo certo, mas me dá aquele frio na barriga, de meu Deus, que loucura. Quando você está nesse nível de fé, as pessoas ao seu redor vão olhar e falando, o que Emil está fazendo? Isso é loucura. O que eles estão fazendo? Isso é loucura. Mas ninguém sabe que Emil está usando um novo nível de fé para alcançar coisas sobrenaturais, feitos sobrenaturais. Eu quero te convidar nessa noite a sair dos pequenos níveis de fé e ir para um novo patamar de fé nessa noite. O problema, gente, vou falar como a minha apóstola. Falei muito do nosso apóstolo, agora eu vou falar da nossa apóstola. Ela diz, me ame e não me julgue. Então eu vou pedir amor agora, me ame e não me julgue. Mas existem crentes, cristãos, que estão aqui nessa noite com anos de evangelho, anos na caminhada, e não saíram ainda do primeiro nível. E quando existem pessoas que recém se converteram e já estão alcançando grandes coisas no Senhor, e aí essa pessoa ela olha e fala assim, por que fulano já está alcançando tudo isso e eu estou aqui ainda? Porque você ainda está no primeiro patamar de fé. Você vai chegar onde a sua fé chega. Você não chegará além. Você vai até onde vai a sua fé. Porque Deus se move à medida que você se move. Você vai chegar aonde você está se movendo com Deus. Isso é fé. Eu quero te convidar nessa noite aí é um novo patamar de fé. Entenda, Ele é o teu Pai. Nada vai faltar. Não é porque você merece, é porque Ele é Deus. Ele é bom. A palavra diz que se nós, seres humanos, damos boas coisas ao nosso filho, quem é o filho que pedindo pão para o pai, ele vai dar pedra? Quem dirá o teu Pai celestial, gente? Ele é bom. E da mesma forma que Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua vida. Não é Ele pode, Ele vai. Porque a provisão divina é para todos. Que você nessa noite decida ir para um novo nível de fé. Se você está no meio da tempestade, ei, tem de motivo por grande alegria. Porque se você está no meio da tempestade é porque você se moveu e está indo para o outro lado. Se você está no meio de um problema, ei, você vai passar por ele. E a partir de hoje, não use sua fé para sair de problema. Use a sua fé para alcançar o sobrenatural. Gente, orar por uma perna crescer dá o mesmo trabalho para orar por uma cura de câncer. Você consegue entender isso? Dá o mesmo trabalho, são as mesmas palavras. A questão é, até onde está indo a sua fé? Aonde vai a sua fé? Até onde você acredita que pode chegar o sobrenatural? Por que você acha que Deus pode fazer na minha vida e não pode fazer na sua? É o mesmo Deus. É o mesmo Deus que tirou o povo do Egito. É o mesmo Deus que fez todas as maravilhas. E se Ele fez no passado, ei, Ele vai fazer de novo na sua vida. A minha oração essa noite é que você seja um testemunho vivo. Que as pessoas ao olharem para a sua vida, elas falam, eu não consigo entender, não tem explicação. E aí você fala, justamente, não tem explicação, foi só Deus mesmo. Foi Deus que fez, foi Deus que deu. Porque não tem explicação. Aumente o teu nível de fé nessa noite, vamos ficar em pé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar.
Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou viver no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Nesse momento, eu quero te convidar a abrir sua boca. Lembra que eu falei que a nossa boca é uma fábrica de milagres? Então, nesse momento, eu quero te convidar, se você está com a sua família, se você está com a sua esposa, você vai pegar na mão. E juntos, vocês vão profetizar. Pastora, eu sou ainda solteira, então profetiza o casamento em nome de Jesus. Vocês vão profetizar sobre a vida de vocês. Profetiza aquilo que você quer ver, não aquilo que você está vendo. Não deixe a tua vista ofuscar a visão de Deus para você. Comece agora, junto com o louvor, nós vamos profetizar sobre a nossa vida. Porque a partir do momento, essa fé foi gerada dentro de você. Eu sei que muitas pessoas, porque eu consigo sentir no mundo espiritual, a minha barriga está borbulhando agora. Porque eu sei que algumas pessoas, elas foram ativadas. Então nesse momento, você não vai ficar só na ativação, você vai profetizar aquilo que você quer ver. Porque primeiro a gente fala, depois as coisas acontecem. Deus primeiro falou, haja luz, e depois veio a luz. Então primeiro a gente vai profetizar o nosso milagre. Então o milagre vai acontecer, porque nós vamos gerar esse milagre através da nossa boca agora. Vamos orar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de adorar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. E em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de adorar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Libera a palavra. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que os casamentos são restaurados agora. Nós declaramos o amor dos maridos pelas esposas. Nós declaramos a honra das esposas pelos maridos. Nós declaramos que os nossos filhos não se perderão. Nós declaramos os nossos filhos no caminho do Senhor. Nós declaramos que os nossos filhos serão maridos de uma esposa só e esposas de um marido só. Nós declaramos em nome de Jesus, Pai, que o mundo não roubará o coração dos nossos filhos. Pai, eu declaro agora uma volta nas nossas finanças. Eu declaro uma prosperidade sobrenatural sobre a vida de vocês. Nós declaramos, Pai, que aonde havia morte, agora há vida. Onde havia terra seca, nessa noite choveu profeticamente, e essa terra vai ter vida. Então, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que as nossas finanças são multiplicadas agora, que nós vamos acessar um novo nível no Senhor, um novo nível financeiro em Ti. Pai, eu profetizo que aquele que tinha uma porta de emprego fechada, que está procurando emprego, Pai, essa porta se abrirá e será uma porta que o Senhor vai abrir. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo que aquele que está buscando uma promoção no emprego, Pai, o Senhor entrega essa promoção, que ele possa crescer naquele lugar e que a Tua luz possa brilhar naquela empresa, em nome de Jesus. Pai, eu declaro que nesse momento o Senhor entrega estratégias para o Seu povo. Eu declaro que o Senhor, Pai, entrega estratégias de negócio, estratégias financeiras. Eu declaro que o Teu povo vai multiplicar e vai crescer, porque o Senhor é o Deus das estratégias.
estratégias. Então, Pai, eu declaro que novas empresas nascerão com um passo de fé. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que a partir dessas empresas, muitos recursos virão para o Teu reino, Pai. Em nome de Jesus. E eu declaro que os solteiros casarão, amém. Glória a Deus. Glória a Teu santo nome, Jesus.